Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre elementos de jogo em ambientes de ensino. Nós vamos discutir sobre objetivos, recompensas e desafios. Então, nós vamos conseguir nos aprofundar sobre esses aspectos. Veja comigo a frase preliminar, que vai embasar basicamente o caminho dessa nossa jornada. O texto preliminar diz o seguinte: a incorporação de elementos de jogo em ambientes de ensino tem como objetivo transformar a aprendizagem em uma experiência mais ativa e motivadora para os alunos, para os estudantes. Esta abordagem inclui objetivos claros, recompensas estimulantes, desafios envolventes, todos projetados para promover a participação, o engajamento e a retenção de conhecimento. Muito bem, esse aspecto ele faz pensar sobre alguns elementos que eu gostaria de trazer aqui para vocês. A primeira questão é que essa abordagem ela consiste em integrar conceitos tradicionais dos jogos, como objetivos definidos, recompensas e desafios, ao contexto educacional, né? Os objetivos claros, eles estabelecem uma direção específica para o estudante, permitindo que ele saiba exatamente o que ele precisa alcançar. Isso pode ser feito por meio de metas tangíveis, como completar tarefas específicas ou atingir determinados níveis de competência em uma disciplina. Ter objetivos claros ajuda a motivar os estudantes ao fornecer-lhes um propósito bem definido para o esforço que ele vai empregar dentro desse. As recompensas estimulantes, como ponto, insígnias, medalhas ou certificados, reconhecem as conquistas dos estudantes e incentivam o progresso contínuo. Essas recompensas oferecem feedback positivo e reforçam comportamentos desejados, o que pode aumentar a autoconfiança e a motivação do estudante para continuar aprendendo, né, dentro dessa abordagem. Já a questão dos desafios envolventes introduzem atividades que exigem a aplicação de habilidades e conhecimento de forma prática e criativa. Eles podem incluir resolver problemas complexos, participar de atividades colaborativas ou competir em desafios que vão testar o entendimento e as capacidades dos estudantes. Essa abordagem da gamificação cria um ambiente de aprendizagem mais interativo e participativo, incentivando a retenção do conhecimento por meio da prática ativa e do engajamento contínuo. Além disso, ao tornar o aprendizado mais prazeroso, os estudantes tendem a ficar mais interessados e dedicados ao processo educacional. Quero avançar com você e pensar sobre a questão dos objetivos claros. Veja comigo o texto base que nós temos aqui na tela. O texto diz o seguinte: na teoria dos jogos, objetivos bem definidos são essenciais para direcionar as ações dos jogadores. Da mesma forma, em ambientes educacionais, estabelecer metas claras para os alunos e as alunas fornece uma estrutura para o aprendizado e ajuda a manter o foco, que é um aspecto extremamente relevante. Da mesma forma, né, que nós conseguimos perceber olhando o jogo, né, como objetivo, claro, fundamental dentro de um jogo, no ambiente educacional, fornece uma estrutura para orientar as ações e decisões dos envolvidos, dos participantes. Na teoria dos jogos, os jogadores precisam compreender as metas que desejam alcançar, sejam elas vencer uma partida, atingir uma pontuação específica ou resolver um desafio estratégico. Isso orienta as escolhas e as estratégias que adotam ao longo do jogo. Da mesma maneira, nesse ambiente educacional, objetivos bem definidos são cruciais para poder direcionar o processo de aprendizado. Ao estabelecer metas claras, os estudantes eles sabem o que se espera deles e podem se concentrar em atingir esses objetivos específicos. Por exemplo, em um curso de ciências, os objetivos podem incluir completar um experimento, compreender um conceito específico ou resolver problemas práticos relacionados à matéria. A definição de objetivos claros também facilita o monitoramento do
progresso dos alunos e a avaliação do seu desempenho. Quando o estudante ele tem uma compreensão clara de suas metas, ele pode identificar, né, suas próprias áreas de melhoria e trabalhar de maneira mais direcionada, justamente para aprimorar aquela dificuldade que ele consegue perceber. Além disso, nós, como educadores, nós podemos fornecer um feedback muito mais preciso e relevante, alinhado aos objetivos que foram estabelecidos. Ou seja, estabelecer objetivos claros é uma prática essencial que ajuda a manter o foco do estudante, orienta o aprendizado e também contribui para o ambiente de ensino, para que ele possa ser mais eficiente e também motivador. Vamos seguir? Vamos pensar sobre as recompensas estimulantes, que é o próximo aspecto, né? O próximo item, então, diz sobre isso: recompensas estimulantes. As recompensas são incentivos dados aos alunos, às alunas, para reconhecer suas conquistas e motivá-las a continuar aprendendo. Essas recompensas podem assumir formas variadas, como pontos, certificados ou vantagens adicionais, dentro aqui dessa abordagem que nós estamos colocando. Perceba que essas recompensas elas podem ser distribuídas, né, de várias formas, como pontos, medalhas, insígnias, certificados ou vantagens adicionais, como acesso antecipado a conteúdos ou eventos exclusivos. A função principal das recompensas é reforçar o comportamento positivo, incentivando o estudante a se engajar mais profundamente nas atividades de aprendizagem. Então, um exemplo que eu poderia citar aqui: uma plataforma de aprendizado online, os estudantes eles podem receber medalhas, insígnias, ao atingir marcos específicos, como concluir uma lição, dominar uma habilidade ou participar ativamente das discussões em grupo ou no fórum. As recompensas, elas servem como um sistema de feedback imediato, informando ao estudante sobre o seu progresso e também o desempenho que ele está obtendo nessa experiência. Ao receber o reconhecimento por suas conquistas, o estudante ele será motivado a continuar se esforçando para poder buscar níveis mais altos de desempenho. Além disso, as recompensas elas podem ser personalizadas para poder atender às preferências e necessidades individuais do estudante, tornando a experiência de aprendizado muito mais envolvente. Por exemplo, um estudante interessado em design gráfico, né, pensando aqui num contexto de tecnologia, ele pode ser recompensado com recursos adicionais ou tutoriais avançados na área. Então, ele será beneficiado para que ele possa se aprofundar ainda mais naquela área de conhecimento que ele está desenvolvendo. Ou seja, recompensas estimulantes são uma estratégia eficaz para aumentar a motivação e também o engajamento do estudante, promovendo uma experiência de aprendizagem muito mais satisfatória e produtiva, né, dentro aqui de todos esses recursos que nós estamos colocando. Para finalizar a nossa discussão, a nossa conversa, nós vamos para o nosso último slide, pensar sobre desafios envolventes. E dessa maneira, nós vamos caminhar para a nossa conclusão. E o texto diz o seguinte, vamos ler juntos. Os desafios são a parte central de qualquer jogo e podem ser usados em ambientes de ensino para manter os alunos envolvidos e motivados. Esses desafios podem incluir problemas para resolver, projetos para completar ou atividades colaborativas para concluir. Os desafios envolventes, né, nós perceber a partir dessa frase, nós vemos que são fundamentais para poder manter o interesse e a motivação dos estudantes em um ambiente de ensino. Assim como nos jogos, os desafios em contextos educacionais são projetados para estimular o estudante a aplicar as suas habilidades e o conhecimento de uma forma ativa e significativa. Esses desafios podem assumir diversas formas, como problemas para resolver, projetos para completar ou atividades colaborativas para concluir. Um exemplo que eu poderia citar é o seguinte: em um curso de programação, de linguagem de programação, os estudantes eles podem ser apresentados a desafios de codificação de complexidade crescente à medida que eles vão progredindo no curso. Tais desafios testam as suas habilidades em escrever um código-fonte eficiente e correto, incentivando o estudante a pensar de forma crítica e também a pensar nesse processo de buscar soluções
para os problemas de forma criativa. Esses desafios, eles também ajudam o estudante a consolidar e aplicar os conteúdos, né, os conceitos que foram aprendidos, além de fornecer oportunidade para que o aluno ele possa aprender com os seus próprios erros e obter um feedback construtivo a partir dessa experiência. Atividades colaborativas, como projetos em grupos ou competições amigáveis, podem promover um senso de comunidade e cooperação entre os estudantes, entre o grupo que nós estamos apresentando aquele conteúdo. Essas atividades, elas desafiam o estudante a trabalhar de forma colaborativa, né? A trabalhar junto com o seu parceiro, compartilhando ideias e estratégias para poder alcançar objetivos comuns. Isso ajuda a desenvolver habilidades interpessoais e de trabalho em equipe, que são valiosas, tanto na educação, nesse ambiente educativo que nós estamos colocando, quanto no mercado de trabalho. Além disso, desafios envolventes também podem incluir jogos sérios, né, que são Serious Game, ou simulações que oferecem experiências práticas e realistas para os alunos aplicarem seus conhecimentos em contextos mais próximos da realidade. Dessa forma, os estudantes eles podem desenvolver habilidades práticas e aplicáveis, aprimorando sua compreensão e competência nas áreas de estudo. Ou seja, desafios envolventes são uma parte crucial do ensino eficaz, estimulando o pensamento crítico, a atividade, a colaboração, ao mesmo tempo que mantém os alunos motivados e focados em seu aprendizado. Nós conseguimos visualizar e compreender todos esses recursos. Eu gostaria de, como de costume, falar um pouco sobre o nosso tema da nossa próxima aula, do nosso próximo encontro. Na próxima aula, nós vamos trazer sobre algumas dinâmicas de gamificação, né? Sobre a competição, sobre a colaboração e também sobre a narrativa. Elementos fundamentais para que a experiência do estudante possa ser aprimorada. Eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!